Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde, recheado de dicas e informações. Hoje, sábado, 9 de março de 2024, na reflexão com o pastor Emerson, ouviremos a continuação do livro de Êxodo, onde ele sabiamente tirará lições valiosas para nossas vidas. No quadro das curiosidades, Lili Bould falará sobre os alimentos que são bons para o fígado. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos mais orientações, aquelas orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com você mais uma vez. Olha, a cada semana que passamos juntos, eu percebo que a gente tem aprendido bastante sobre a Bíblia. Percebo também que você que está aí conectado e depois vai ler a Bíblia nas dicas que eu dou sempre no final de cada momento, tenho certeza que você está cada vez mais interessado na palavra de Deus. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a continuidade do que aconteceu com Moisés e Arão quando foram falar com o faraó. Na última semana, nós vimos que quando Moisés e Arão foram falar com o faraó agora aumentou o serviço dos hebreus. E os hebreus agora estavam se queixando. Mas por quê? Por que vocês foram falar lá? Agora está pior ainda, a situação já era ruim, agora ficou muito pior. Vamos ver na Bíblia o que diz? Êxodo capítulo 5, do verso 20 ao 23. Diz assim: E encontraram Moisés e Arão que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que me fizeste o mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo? Que mensagem interessantíssima, né? Olha, agora vamos trazer para as nossas vidas. E eu creio agora que você deve estar pensando, puxa vida, quantas vezes eu busquei a Deus e em algumas vezes realmente a situação piorou. Olha, Deus tem uma maneira especial, específica de responder a cada um dos seus filhos. Muitas vezes ele responde imediatamente. Você pede e ele responde na hora. Interessante isso. Por que ele faz isso? Porque realmente aquilo que você pediu é algo que era extremamente necessário. E Deus sabe o que é necessário e o que não é. Outra forma de Deus responder é: calma, só agora não. Daqui um pouquinho a gente vai resolver isso. E a gente não gosta dessa resposta. Porque essa resposta a gente queria que fosse imediata. Mas Deus é Deus, Ele sabe o que é melhor para a tua vida. E tem uma terceira resposta que Deus diz assim:
não, este pedido eu não vou poder te dar. Mas como assim, Senhor? Se eu estou pedindo, eu acho que é bom para mim. Exatamente. Eu achar que é bom não quer dizer que realmente seja bom. Olha, eu tinha um pedido, hoje eu não faço mais esse pedido, porque eu vi que eu estava fazendo um pedido totalmente incoerente. Eu, quando era mais jovem, eu pedia para Deus que Ele me desse uma Ferrari de presente. Olha que interessante, por que uma Ferrari de presente? Por que eu queria uma Ferrari? Eu achava que seria muito bom uma Ferrari na minha vida. Eu ia ser uma pessoa que todo mundo, onde eu parasse, todo mundo ia me ver, ia conversar comigo, eu ia ser uma pessoa muito importante. Mas para Deus, realmente, para a minha vida, será que isso seria realmente importante? Só quem sabe isso é Deus. Eu tenho certeza que Deus disse, a resposta que Ele deu para esse meu pedido foi: não, você não precisa de uma Ferrari. E hoje eu entendo, eu realmente não preciso de uma Ferrari. Não tem motivo nenhum ter uma Ferrari. Para minha vida, tá? Para outras vidas pode ser que tenha, mas na minha vida não tem sentido. Tá, mas e aquele pedido que demorou um pouco mais? Eu tenho certeza que Deus dá as coisas na hora certa. Já fiz alguns pedidos onde demorou um pouco de tempo, outros demoraram muito tempo e outros demoraram um tempo aceitável. Mas quem que sabe o tempo das coisas? Sou eu ou é Deus? Hoje, na minha maturidade, aos 50 anos, tenho muitas coisas para aprender ainda, mas aos 50 anos hoje eu olho para trás e vejo que Deus sempre foi bom comigo, em todos os momentos. Mesmo quando Ele deixou esperando algo que eu queria, mesmo quando Ele disse não para os meus pedidos, mas Ele sempre foi bom, porque Ele sempre quis o melhor para a minha vida. E aqui é interessante que Moisés e Arão estavam intercedendo pelo povo. E muitas vezes alguém vai interceder por você e as lutas aumentam. Já ajudei algumas pessoas onde elas queriam se aproximar de Deus e queriam guardar os mandamentos, e orientei que elas conversassem com seu patrão para que pudessem ter o sábado livre. E esse patrão agora aumentou suas tarefas, não deu o sábado livre e ainda começou a pegar no pé daquela pessoa. Puxa vida, eu fiquei muito triste. A pessoa mais ainda falou: pastor, se for para continuar assim, melhor não interceder. Não pede, não faça mais nada, pastor. Não converse com ninguém, não me dê ideias, porque já estava ruim. Agora eu estou sofrendo muito mais. Mas sabe que isso às vezes é muito importante para o nosso crescimento espiritual? Ou talvez também para que a situação se resolva? E realmente essa pessoa que eu ajudei, depois de 30 dias ela foi mandada embora. E quando ela foi mandada embora, ela veio muito brava para mim. Pastor, olha só o que a gente fez lá, você deu aquele documento para a pessoa me dar o sábado e tal, e só piorou minha situação, e agora eu fui mandado embora, pastor. Como é que eu vou agora cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou cuidar da minha família, as minhas coisas, os meus compromissos? Eu falei assim: você tem fé? Tenho, pastor. Então, se você tem fé, fique tranquilo. Fique tranquilo que Deus vai arranjar algo muito melhor para você. Pastor, mas eu não consigo ficar tranquilo. Olha só, eu tenho lá em casa meus filhos e eles precisam comer. E eu perguntei de novo: você tem fé? Tenho, pastor. Então se acalme. Se você tem fé, se acalme. Se acalme, porque nada é melhor do que um dia após o outro para as coisas se arrumarem e as coisas se acertarem. E realmente ele saiu daquele emprego e agora começou a procurar um novo emprego. Passou 15, 20, 30 dias e ele ainda estava desempregado. E eu comecei a ficar mais nervoso, porque eu falei: Senhor, agora eu também tenho culpa dessa situação, Senhor, porque eu fui interferir e olha o que aconteceu. E Deus disse: fique calmo, fique tranquilo. E eu falei para ele: fique calmo, fique tranquilo, Deus vai resolver a situação. E depois de 74 dias sem emprego, ele agora encontra um emprego que parecia dos sonhos dele. E quando ele vai fazer entrevista, a pessoa já gostou muito dele,
também liberou ele do sábado, e agora ele liga para mim: pastor, deu tudo certo. Eu falei: deu tudo certo o quê, irmão? Pastor, fui assim, me contou toda a história, fui lá, conversei e tal, e era um sonho que eu queria, há muito tempo eu queria trabalhar nessa empresa. Eu falei: tá vendo, irmão, como é que Deus trabalha? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O que para nós parece muito tempo, para Deus é apenas um segundo. Mas a gente também precisa ser provado na fé. E eu tenho certeza que aquele jovem foi provado na fé, esperando aqueles 74 dias. Passou angústia no antigo emprego? Sim. Passou angústia quando ficou desempregado? Sim. Mas tornou ele uma pessoa muito mais forte, muito mais confiante, muito mais tranquila, porque sabe que a vida dele está nas mãos de Deus. Por isso, guarde essa frase. Muitas vezes, para a situação melhorar, a situação precisa ficar muito ruim para no final depois melhorar. E eu já passei assim na minha vida muitas vezes, onde a situação ficou muito ruim, mas no final tudo se acertou conforme a vontade de Deus. E é isso que você precisa se concentrar. Deus, Ele é Deus. Ele não brinca, Ele não mente, Ele não esconde. Ele faz o que tem que fazer. E você, como filho de Deus, um servo de Deus, você precisa também confiar nele, dar o primeiro passo de fé e continuar confiando nele até que as coisas se resolvam. Amém? Deus te abençoe. Faça o que é certo. Busque a verdade. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E você também é nosso convidado para visitar também uma das nossas igrejas. Temos uma igreja na linha Jacaré e outra igreja aqui no centro de Diamante do Oeste. Se você sentir à vontade, busque a nossa igreja. Você será bem recebido. E tenho certeza que quanto mais próximo de Deus, mais coisas teremos para resolver. Mas na resolução dos problemas, Deus estará comigo e estará com você. Um abraço. Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos então continuar falando sobre o fígado. E vocês sabiam que a acumulação de gorduras no fígado pode ser contida por meio do uso de alimentos protectores e com uma mudança no estilo de vida? A degeneração gordurosa do fígado, comumente chamada de fígado gorduroso, é hoje a enfermidade mais frequente dentre as que afetam esse órgão. O fígado fica cheio de gordura, o que dificulta sua função desintoxicante e o predispõe à cirrose. A causa mais grave da degeneração gordurosa do fígado é o consumo de bebida alcoólica. Porém, em sociedades mais consumistas, essa degeneração é comum mesmo em pessoas que não usam bebidas alcoólicas e está relacionada aos seguintes fatores: obesidade, síndrome metabólica e diabetes, alimentação rica em gorduras saturadas e açúcares, carência de antioxidantes naturais, tais como os que são encontrados em frutas e hortalizas. Existem evidências científicas de que os ingredientes do suco que eu vou passar para vocês hoje, um suco regenerador hepático, favorece a função dos hepatócitos, células do fígado, e contribuem para que se desprendam do excesso de gordura, iniciando assim sua regeneração. Uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos complementam a ação reparadora desse delicioso suco. Logo, logo, eu passo para vocês a receita.
O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. A obra da santificação. Achamo-nos em um mundo avesso à justiça, à pureza de caráter e ao crescimento na graça. Para onde quer que olhemos, vemos corrupção e contaminação, deformidade e pecado. E qual é a obra que devemos empreender aqui antes de receber a imortalidade? É conservar nosso corpo santo, puro o nosso espírito, para que avancemos incontaminados entre as corrupções pululantes ao nosso redor nestes últimos dias. E se esta obra se há de realizar, precisamos nela empenhar-nos imediatamente, com coração e entendimento. Aí não deve entrar o egoísmo para nos influenciar. O Espírito de Deus deve ter sobre nós perfeito domínio, influenciando-nos em todas as nossas ações. Se nos apegarmos devidamente ao céu, ao poder do alto, experimentaremos a santificadora influência do Espírito de Deus em nosso coração. Ao procurarmos apresentar a reforma de saúde a nossos irmãos e irmãs e lhe falarmos da importância do comerem e beberem e fazerem tudo o que fizerem para a glória de Deus, muitos têm dito por suas ações: não é da conta de ninguém se comemos isto ou aquilo. Seja o que for que fizermos, nós mesmos é que temos de suportar as consequências. Prezados amigos, estais grandemente enganados. Não sois vós os únicos a sofrer por causa de vossa errônea maneira de viver. A sociedade em que estais sofre em alto grau as consequências de vossos erros, da mesma maneira que vós. Se sofreis por causa de vossa intemperança no comer e beber, nós, que nos achamos ao redor de vós, ou a vós associados, também somos afetados por vossas enfermidades. Temos de sofrer por causa da maneira errônea em que viveis. Se isto tem o efeito de prejudicar-vos as faculdades mentais ou físicas, nós sentimos isto quando em convívio convosco, e somos assim afetados. Se em vez de ter um espírito bem disposto, estais sombrios, lançais uma nuvem sobre o espírito de todos os que vos rodeiam. Se estamos tristes e deprimidos e perturbados, poderíeis, caso vos encontrasseis na devida condição de saúde, ter um cérebro claro para nos mostrar uma porta de escape e dirigir-nos uma palavra de conforto. Mas, se vosso cérebro está tão nublado pela errônea maneira de viver que seguis, que não vos é possível dar-nos o justo conselho, não sofremos nós um prejuízo? Não nos afeta seriamente a influência que exerceis? Talvez tenhamos certo grau de confiança em nosso próprio juízo, todavia queremos ter conselheiros, pois na multidão de conselheiros há segurança. Desejamos que nosso procedimento pareça coerente àqueles a quem amamos e desejamos buscar-lhes o conselho e que eles estejam capazes de nos dar com um cérebro esclarecido. Mas que nos importa vosso juízo se a capacidade de vosso cérebro foi sobrecarregada ao máximo e a vitalidade retirada do mesmo para atender às comidas impróprias introduzidas em vosso estômago, ou a enorme quantidade de alimento mesmo que seja saudável? Que nos importa o juízo de tais pessoas? Eles vêm através de uma massa de comida indigesta. Portanto, vossa maneira de viver nos afeta. Impossível vos é seguir qualquer direção errônea sem causar a outros sofrimento. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana.
como prometido, vamos a falar deste suco regenerador hepático, que um copo diário favorece a função do fígado, proporciona energia e previne a cirrose nas pessoas que sofrem de degeneração gordurosa do fígado. Vamos anotar os ingredientes. Um figo da Índia, ou podem ser 2 figos, se forem secos, devem ser hidratados, ou uma goiaba. Uma xícara de uvas, de preferência uvas pretas, por sua maior riqueza em antioxidantes. Uma toronja média, de preferência rosada, e 2 rabanetes. Descascar o figo da Índia e a toronja e passá-los na centrífuga junto com o restante dos ingredientes. Se não houver uma centrífuga disponível, todos os ingredientes podem ser triturados no liquidificador, coando-se depois o conteúdo obtido. Adosar, se desejar, preferentemente com um adoçante não calórico, como o stevia. Até a próxima semana. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Vida de grandes homens. O fruto do justo é árvore de vida. A história sagrada apresenta muitas ilustrações dos resultados da verdadeira educação. Apresenta muitos nobres exemplos de homens cujo caráter foi formado sob direção divina, homens cuja vida foi uma bênção a seus semelhantes e que estiveram no mundo como representantes de Deus. Entre estes se acham José e Daniel, Moisés, Elias e Paulo, os maiores estadistas, o mais sábio legislador, um dos mais fiéis reformadores e o mais ilustre instrutor que o mundo já conheceu, com exceção daquele que falou como nenhum outro. No princípio de sua vida, exatamente quando passavam da juventude para a varonilidade, José e Daniel foram separados de seus lares e levados como cativos a países pagãos. José esteve sujeito especialmente às tentações que acompanham grandes mudanças na sorte. Na casa paterna, uma criança mimada. Na casa de Potifar, escravo. Depois confidente e companheiro, homem de negócios, educado pelo estudo, observação e contato com os homens. No calabouço de Faraó, prisioneiro do Estado. Condenado injustamente, sem esperança de reivindicação ou perspectiva de libertamento. Chamado em uma grande crise para dirigir a nação. Que o habilitou a preservar sua integridade. Ninguém pode ficar em uma altura preeminente sem correr perigo. Assim como a tempestade deixa intacta a flor do vale e desarraiga a árvore no topo das montanhas, as terríveis tentações que deixam ilesos os humildes da vida assaltam os que se acham nos altos postos de êxito e honras. José, porém, suportou a prova da adversidade e da prosperidade de modo semelhante. A mesma fidelidade que manifestou nos palácios de Faraó, manifestou na cela do prisioneiro. Em sua meninice, a José havia sido ensinado o amor e temor de Deus. Muitas vezes, na tenda de seu pai, sob as estrelas da Síria, contava-se-lhe a história da visão noturna de Betel, da escada do céu à terra e dos anjos que por ela desciam e subiam, e daquele que do trono no alto se revelou a Jacó. Fora-lhe contar a história do conflito ao lado do Jaboque, quando, renunciando a pecados acariciados, Jacó se tornou conquistador e recebeu o título de príncipe com Deus. A vida pura e simples de José, como um pastorzinho guiando os rebanhos de seu pai, favorecera o desenvolvimento não só da capacidade física, mas também da mental. Em comunhão com Deus por meio da natureza e do estudo das grandes verdades transmitidas como um sagrado legado, de pai a filho, adquiriu ele vigor mental e firmeza de princípios. No momento crítico de sua vida, quando fazia aquela terrível viagem do lar de sua infância em Canaã para o cativeiro que o esperava no Egito, olhando pela última vez as colinas que ocultavam as tendas de sua parentela, José lembrou-se do Deus de seu pai.
Recordou-se das lições da infância e sua alma fremiu com a resolução de mostrar-se verdadeiro, agindo sempre como convém a um súdito do Rei Celestial. Na amargurada vida de estrangeiro e escravo, entre as cenas e os ruídos do vício e das seduções do culto pagão, culto este cercado de todas as atrações de riquezas, cultura e pompas da realeza, José permaneceu firme. Tinha aprendido a lição da obediência ao dever. A fidelidade em todas as situações, desde as mais humildes até as mais exaltadas, adestrou toda a sua capacidade para o mais elevado serviço. Na ocasião em que ele fora chamado à corte de Faraó, o Egito era a maior das nações. Em civilização, arte e saber era inigualado. Através de um período de máxima dificuldade e perigo, José administrou os negócios do reino. E isto fez de maneira a captar a confiança do rei e do povo. Faraó fez dele senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. A Bíblia nos apresenta o segredo da vida de José. Jacó, na bênção pronunciada sobre seus filhos, assim falou em palavras de divino poder e beleza daquele dentre eles que mais amava. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até as extremidades dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Lealdade para com Deus, fé no invisível, foram a âncora de José. Nisto se encontrava o segredo de seu poder. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Daniel, um embaixador do céu. Daniel e seus companheiros em Babilônia foram aparentemente mais favorecidos da sorte em sua juventude do que foi José, nos primeiros anos de sua vida no Egito. Não obstante, estiveram sujeitos a provas de caráter quase tão severas como as suas. Vindo de seu lar judeu de relativa simplicidade, estes jovens da linhagem real foram transportados à mais magnificente das cidades, para a corte de seu maior monarca, e separados a fim de serem instruídos para o serviço especial do rei. Fortes eram as tentações que os cercavam naquela corte corrupta e luxuosa. O fato de que eles, os adoradores de Jeová, eram cativos em Babilônia, de que os vasos da casa de Deus tinham sido postos no templo dos deuses de Babilônia, de que o próprio rei de Israel era um prisioneiro nas mãos dos babilônios, era jactanciosamente citado pelos vitoriosos como evidência de que sua religião e costumes eram superiores aos dos hebreus. Sob tais circunstâncias e por meio das próprias humilhações ocasionadas pelo afastamento de Israel dos mandamentos de Deus, ele apresentou à Babilônia evidências de sua supremacia, da santidade de seus mandos e do resultado certo da obediência. E este testemunho ele deu como unicamente poderia ter dado, por meio daqueles que ainda mantinham firme sua fidelidade. A Daniel e seus companheiros, logo ao princípio de sua carreira, sobreveio uma prova decisiva. A ordem de que seu alimento deveria ser suprido da mesa do rei foi uma expressão do favor real, bem como de sua solicitude pelo bem-estar deles. Mas, sendo uma parte oferecida aos ídolos, o alimento da mesa real era consagrado à idolatria, e participando da munificência do rei, estes jovens seriam considerados como se estivessem unindo sua homenagem aos falsos deuses. Sua fidelidade para com Jeová proibia-lhes participar de tal homenagem. Tampouco ousavam eles arriscar-se aos efeitos enervantes do luxo e dissipação sobre o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Daniel e seus companheiros tinham sido fielmente instruídos nos princípios da palavra de Deus. Haviam aprendido a sacrificar o terrestre pelo espiritual, a buscar o mais alto bem.
e colheram a recompensa. Seus hábitos de temperança e seu senso de responsabilidade como representantes de Deus reclamavam o mais nobre desenvolvimento das faculdades do corpo, da mente e da alma. Ao terminar o seu preparo, sendo examinados com outros candidatos às honras do reino, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todos os países, homens dos melhores talentos, dos mais abundantemente favorecidos com dons naturais e possuidores da mais alta cultura que o mundo poderia conferir. No entanto, entre todos eles os cativos hebreus não tinham igual. Na força física e na beleza, no vigor mental e preparo literário, não tinham rival. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. Inabalável em sua aliança para com Deus, intransigente no domínio de si próprio, a nobre dignidade e delicada deferência de Daniel ganharam para ele e em sua mocidade o favor e terno amor do oficial gentil a cargo do qual ele se achava. Os mesmos característicos assinalaram a sua vida. Rapidamente galgou ele a posição de primeiro-ministro do reino. Durante o império de sucessivos monarcas, a queda da nação e o estabelecimento de um reino rival, tais eram a sua sabedoria e qualidades de estatista, tão perfeitos o seu tato, cortesia e genuína bondade de coração, combinados com a fidelidade aos princípios, que mesmo seus inimigos eram obrigados a confessar que não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Apegando-se Daniel a Deus com inabalável confiança, o espírito de poder profético veio sobre ele. Sendo honrado pelos homens com as responsabilidades da corte e os segredos do reino, honrado foi por Deus como seu embaixador, bem como instruído a ler os mistérios dos séculos vindouros. Monarcas pagãos, mediante a associação com o representante do céu, foram constrangidos a reconhecer o Deus de Daniel. Certamente, declarou Nabucodonosor, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos. E Dario, em sua proclamação a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, exaltou o Deus de Daniel como o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, que livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.